Você já parou para imaginar como será o lugar que Deus está preparando para a eternidade? Um lugar onde não haverá mais dor, morte ou lágrimas, onde tudo será completamente novo e perfeito e repleto da presença de Deus? Essa é a promessa do novo céu e da nova terra, da cidade celestial, da eternidade com Deus. Pense nisso, uma cidade feita de ouro puro, iluminada pela glória de Deus. Lá você verá o Criador face a face. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas. Um lugar onde o mal jamais pode entrar. A alegria será eterna e constante. Parece um sonho, mas não é. É a promessa que Deus nos deu para o futuro. Quer descobrir o que a Bíblia revela sobre esse destino glorioso? Fique comigo até o fim do vídeo, porque nos próximos minutos você vai entender porque essa é a esperança mais incrível que alguém pode ter. O que te espera é muito maior do que você imagina. Não perca. Acompanhe aí no canal a playlist que nós estamos falando sobre o final dos tempos. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre esses assuntos, você pode comprar literaturas específicas sobre ela. Os links estão aí embaixo. Vamos à aula. Após o julgamento final, a destruição da terra e do céu, a criação de novo céu e nova terra, nós chegamos ao período denominado eternidade. Imagine como seria viver em um lugar totalmente novo, onde não há dor, morte ou tristeza. A Bíblia nos revela que, após o milênio e o juízo final, nós temos vídeos explicando essa sequência, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Esse será o cenário perfeito para o reino eterno, onde a justiça habitará para sempre. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Agora imagine comigo a nova Jerusalém, um lugar maravilhoso, que será a morada eterna de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a cidade celestial mencionada em Apocalipse 21. Cada detalhe nos mostra que ela será o centro de tudo, do novo céu e da nova terra. Pense no que significa o próprio Deus escolher morar entre os homens. Isso é descrito como o tabernáculo de Deus entre os homens, um lugar aonde ele habitará conosco. Alguns acreditam que esse novo céu e essa nova terra está se referindo ao milênio, mas nós não acreditamos assim. Lá em Isaías, fala que Deus cria um novo céu e uma nova terra e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. No entanto, é importante entender que essa promessa de Isaías pode ser uma visão antecipada da eternidade, sem necessariamente estar afirmando que se trata do milênio. O fato de não haver mais lembranças ou influências das coisas passadas está mais em conexão com o novo céu e a nova terra do Apocalipse, quando essa terra atual e o céu atual serão destruídos. O Apocalipse fala que Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. No milênio, será tudo muito bom e maravilhoso, mas as pessoas ainda estarão associadas à morte e ao pecado. Com certeza haverá pranto e dor. Já no novo céu e na nova terra não haverá. Outro ponto importante que podemos salientar é que a palavra crio em hebraico, lá de Isaías, é a mesma palavra usada lá em Gênesis capítulo 1, que significa, no dicionário Strong, aquilo que é da mesma forma e da mesma substância. Aquilo recentemente feito, fresco, não usado, não surrado. De um novo tipo, sem precedente, incomum, desconhecido. Nós preferimos acreditar que, com relação ao milênio, não foi criado tudo novo. Muitas coisas boas foram criadas, mas muitas foram apenas continuidade do que já existia. Então eu creio que, na verdade, a interpretação mais correta é que a terra que hoje vemos, ela será queimada e haverá uma nova. Pedro escreve que os céus e a terra presente estão entesourados para o fogo, reservado para o dia do juízo e destruição dos ímpios. O mesmo acontece com Apocalipse 20:11, que João diz que por ocasião
do grande trono branco, a terra e o céu fugirá da presença de Deus. E isso nós sabemos que acontece após o milênio. Isso sugere que a destruição final da terra ocorrerá depois desse período, como parte do julgamento de Deus sobre tudo que foi corrompido pelo pecado, até mesmo a própria natureza. Deus, que criou o mundo como conhecemos, fará tudo novo. Essa nova criação será um lugar glorioso, sem nenhum vestígio do pecado ou da maldição decorrente dele. Ali será a verdade o que está escrito em Apocalipse. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. É o final da história que todos nós esperamos. Viver com Deus plenamente, reconciliados e em plena comunhão com Ele, sem mais nenhum efeito do pecado sobre o nosso ser. A Nova Jerusalém não será apenas a habitação de Deus, ela também é o lar da noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja glorificada. Quando o anjo em Apocalipse revela a glória da noiva, ele mostra a cidade celestial, porque é nela que a igreja estará para sempre. Para a igreja, o foco não será apenas um lugar, mas uma pessoa. Nossa esperança está em Cristo. Ele prometeu: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Este lugar será o lar eterno da igreja e de todos os redimidos, a Nova Jerusalém. É o lugar que Abraão e os patriarcas esperavam com fé. A Bíblia diz que eles esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Veja as características desse novo tempo, a eternidade. Quantas coisas maravilhosas e grandiosas Deus tem preparado para os seus. Um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Não haverá mais mar, simbolizando o fim do caos e da separação. Uma cidade desce de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Deus fará sua morada entre os homens. Eles serão o seu povo e ele será o seu Deus. Não haverá mais lágrimas, morte, pranto, luto ou dor, pois as coisas anteriores já passaram. Deus declara que todas as coisas foram renovadas. Aos vencedores, Deus promete a fonte da água da vida e que nós seremos seus filhos. Quanto aos ímpios, os covardes, os incrédulos, abomináveis, homicidas, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, terão a sua parte no lago de fogo. Essa cidade tem a glória de Deus e um brilho como o jaspe cristalino. A muralha dessa cidade tem o nome das 12 tribos de Israel, com 3 portas de cada lado. Os fundamentos, os alicerces da muralha, têm os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa cidade tem uma dimensão perfeita. Ela é quadrada e tem 12.000 estádios, ou seja, 2.200 quilômetros, em comprimento, largura e altura. A muralha é de jaspe, a cidade é de ouro puro, e os fundamentos são adornados com pedras preciosas, e as portas são feitas de pérolas. Lá não haverá templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não necessita de sol ou lua, pois a glória de Deus e a do Cordeiro a iluminam. As nações andarão na luz dessa cidade, e os reis levarão a sua glória e honra a ela. Lá não haverá noite, as portas permanecerão abertas. Nada impuro ou abominável adentrará essa cidade. Apenas aqueles inscritos no livro da vida do Cordeiro. Há também o rio da água da vida, um rio de águas cristalinas, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. E a árvore da vida, que está presente em ambas as margens do rio, produzindo 12 frutos, cada fruto no seu mês. E as folhas dessa árvore servem para a cura das nações, simbolizando que ali não haverá mais doença nem morte. Lá também não haverá mais maldição, pois o trono de Deus e do Cordeiro estarão na cidade. Os servos de Deus o servirão e verão seu rosto. Seu nome estará nas suas testas. E não haverá mais noite. Deus será a luz e eles reinarão para sempre.
A Nova Jerusalém será um lugar onde tudo que você conhece de imperfeito simplesmente deixa de existir. É difícil até mesmo imaginar, mas é exatamente isso que a Bíblia nos revela sobre a vida na cidade eterna. Um lugar de plenitude, alegria, comunhão e a presença constante de Deus. A vida lá será incomparável. A Bíblia diz que agora vemos apenas sombra, como um espelho embaçado, mas naquele dia veremos Deus face a face. Você consegue imaginar isso? Estar diante do Criador, contemplando sua glória, caminhando com Ele em perfeita comunhão? Essa é a promessa de Deus para nós. Contemplaremos a sua face. Será uma vida de descanso, onde todo cansaço, todo sofrimento, as lutas terrenas terão ficado para trás. Deus promete que os mortos que desde agora morrem, morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Lá, finalmente, teremos paz completa, sem peso, sem dores. Mas essa vida não será apenas de descanso, será também cheia de entendimento. Tudo o que hoje é mistério será revelado. Você conhecerá plenamente e será plenamente conhecido. Imagine nunca mais ter dúvidas, questionar, nunca mais se sentir perdido, mas viver em uma certeza absoluta da verdade divina dentro de você. A Bíblia diz que nós agora vemos por um espelho, em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E o melhor ainda, será uma vida de santidade. Nada impuro, nada corrupto ou pecaminoso terá lugar na Nova Jerusalém. Apenas aquilo que é puro e perfeito entrará lá. A palavra de Deus diz que nunca penetrará nela coisa alguma contaminada. Será também uma vida de alegria, porque Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, tristeza ou dor. Imagine um lugar onde o luto simplesmente não existe, onde as dores da vida já passaram e tudo é alegria. Há ainda algumas pessoas que acham que a vida no céu será chata e enfadonha, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Não pense você que lá a vida será de inatividade. Lá haverá serviço, mas o serviço será um serviço perfeito, com propósito, com significado eterno. Os servos de Deus servirão a Deus continuamente, sem cansaço, mas com prazer absoluto. A vida na Cidade Santa também será marcada por abundância. Deus promete saciar toda a sede, gratuitamente, com a água da vida, de uma fonte que jorra eternamente, que não haverá falta, mas haverá sempre apenas plenitude. A Bíblia diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E o que dizer da glória? Lá experimentaremos um peso eterno de glória, que não pode ser comparado a nada neste mundo. Seremos manifestados com Cristo em glória, completamente transformados à sua imagem, sem pecado, sem imperfeição, vivendo no auge do propósito para o qual fomos criados. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. E por fim será uma vida de adoração. Uma multidão de todas as nações, tribos e povos estará diante do trono, cantando louvores ao Deus Todo-Poderoso e ao Cordeiro. Imagine a grandeza disso. Milhares e milhares de vozes, em perfeita harmonia, adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Tudo isso nos aponta para uma esperança indescritível. João resumiu assim: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Esta é a nossa esperança. Uma vida transformada, eterna, sem limites, completamente em comunhão com Deus. Um futuro que nenhum de nós pode compreender plenamente agora, mas que foi preparado por Deus para todos aqueles que nele confiam. Esse é o futuro daqueles que creram em Deus, que se arrependeram dos seus pecados, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro,
que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida e que foram fiéis até o fim. Estes receberão a coroa da vida, adentrarão a cidade celestial e estarão eternamente com Deus. Esta é a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, o início da eternidade. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas e deixasse os seus comentários aí embaixo. Assim, você interagindo, o YouTube recomendará esse vídeo para outras pessoas. Você estará ajudando o canal e também a outras pessoas a terem um melhor entendimento a respeito da palavra de Deus. Uma outra forma de você ajudar o canal é se você comprar pelos links que nós indicamos aí embaixo. Ao clicar em qualquer um deles, o canal também receberá uma comissão. Você não pagará mais caro por qualquer produto, apenas estará ajudando financeiramente o canal. Se você tem acompanhado as aulas sobre escatologia aqui no canal, nós te pedimos que você acompanhe lá, acesse o canal, na playlist Escatologia, assista às aulas na sequência. Se você quiser aprender mais sobre outros assuntos da escatologia, da história final da humanidade, assista esses vídeos e, se possível, compartilhe com outras pessoas para que elas também aprendam sobre aquilo que está reservado para o fim da história da humanidade. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.